nosso refúgio, nossa torre forte. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por sempre estar presente. Obrigada, Senhor, porque não estamos sozinhos. Mais uma vez, não a música toda, mas só essa parte suave. Vozes. Refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, gente. Glória a Deus. Obrigada pela sensibilidade ao Espírito. Amém. Podem se sentar por um tempinho só. Queremos agradecer ao pastor Isaías, a Ana, pelo convite para estarmos aqui com vocês. Que privilégio a gente estar junto, na presença do Senhor, para orarmos, culto de oração, para orarmos o coração do Pai. E a gente não pode orar sozinho, né, gente? Eu sei que a proposta, né, desse culto que o pastor tem trazido os valores do curso do centro de oração. E um dos valores do centro de oração é orar no Espírito. Mas sabe, sem o Espírito Santo nós não podemos orar. A gente vai falar só um pouquinho sobre oração, o Espírito na oração, o Espírito Santo, a função dele, a parte dele na oração. Quando Jesus partiu, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não poderei enviar o Espírito Santo. E ele veio como nosso ajudador para tantas coisas, mas principalmente para a oração. Muitas pessoas, quando elas pensam em oração, elas pensam numa necessidade, e eu vou orar para que a vontade de Deus seja feita, né? Eu preciso orar a minha necessidade. Isso é parte da verdade. Oração não começa em nós. Oração começa em Deus. Deus, mais do que nós mesmos, quer que a vontade dele seja feita na terra. E Deus tem um desejo. Interessante que a Bíblia fala em Zacarias. Vamos lá rapidinho. A gente vai só correr um pouquinho nas Escrituras para fundamentar um pouco o que a gente vai fazer hoje à noite aqui. Mas sabe, orar com o Espírito Santo é divertido. É entusiasmante.
Nem sempre em oração a gente vai ter diversão, vai haver momentos de tristeza, principalmente na intercessão, mas a vitória vem, a alegria chega. Zacarias no capítulo 12, versículo 10. Zacarias, desculpa, eu não tinha falado do capítulo. Capítulo 12, versículo 10 diz assim: sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça. Diga, o espírito de graça. E o espírito de súplicas. Aí o restante do versículo diz: olharão para mim a quem trespassaram e prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Mas por que isso vai acontecer? Porque um espírito vai ser derramado, e esse espírito é um espírito de graça e é um espírito de súplica. E o que é súplica? Está relacionado a pedidos, está relacionado à intercessão, mas súplica é oração. O espírito de oração será derramado sobre o povo. O Espírito Santo é um espírito de oração. Ele é espírito do conhecimento, e Isaías fala sobre o espírito do conhecimento, o espírito de sabedoria, o espírito do temor do Senhor. O Espírito Santo, ele é também o espírito de oração. O espírito que ora. Interessante. Mais uma escritura, bem rapidinho, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15. A gente vai enfatizar essa noite a função do Espírito Santo como ajudador. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele é o nosso ajudador. Romanos 8, versículo 15 diz assim: pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, em medo. Interessante, quantas vezes, né, o diabo, ele vem com a sua bandeja, principalmente hoje em dia, né, o espírito de medo vem através de circunstâncias, através de ansiedade, de pensamentos negativos, querendo nos prender, querendo nos colocar em uma armadilha. E o Senhor diz, não, Ele não nos deu o espírito de escravidão. É o espírito de escravidão nele que há medo. Mas recebemos, ao invés desse espírito, recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Interessante, ele diz, recebemos um espírito de adoção. E nesse lugar, eu clamo. Nesse lugar, eu oro. Porque esse Espírito vai nos trazer para esse lugar de necessidade de comunhão. O Espírito de adoção, ele vai nos levar a clamar. No exemplo aqui ele está dizendo, Abba, Pai, é esse lugar de intimidade, de relacionamento. Mas rapidinho, lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Porque sois filhos, glória a Deus, somos filhos, nascidos de novo, nascidos numa nova família. Porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E o Espírito de seu Filho faz o quê? Ele clama, Abba, Pai. Interessante, em Romanos, o nosso espírito, onde o Espírito Santo habita, ele vai clamar, Abba, Pai. Mas esse versículo diz que o Espírito, né? Ele diz, o Espírito do seu Filho, ele clama, Abba, Pai. Existe uma parte da oração que vai vir de nós, sim. Mas existe
uma parte da oração que vai vir pelo Espírito, para que ela seja eficaz e efetiva. Oração começa em Deus. Nós inspiramos a palavra de Deus e expiramos a palavra de Deus em oração, de volta para Ele. Deus, mais do que nós mesmos, quer que a vontade dEle seja feita. E Ele tem um desejo na terra. E Ele tem um desejo. E Ele trabalha nos nossos corações através de desejos. Para orarmos, para clamarmos. Vamos lá em Romanos 8. Rapidinho, Romanos 8. Eita, e esse eu não copiei. Gente, a minha Bíblia, a letra diminuiu. Aí eu copiei os versículos para colocar a letra maior. Mas aqui eu não copiei. Sem problema, vocês têm. Romanos no capítulo 8. E normalmente eu vou direto para o versículo 26. Mas vamos aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ler, antes de ler o 26. Vamos ler do versículo 5. Vocês estão tudo bem em ler as escrituras? Nós estamos colocando alguns fundamentos aqui. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. E vou abrir só um parênteses aqui. A palavra e o Espírito não é uma escolha, né? Como um avião que tem duas asas, a direita e a esquerda. Qual asa é necessária do avião? As duas. A palavra e o Espírito. É importante conhecer as Escrituras, sabermos de cor as Escrituras, mas não podemos nunca esquecer que a letra mata. E precisamos deixar o Espírito Santo soprar na palavra. Gente, há pessoas nesse mundo inteiro que conhecem essa Bíblia de capa a capa. Podem ensinar doutrinas das Escrituras, do início ao fim. Mas uma letra morta, sem vida, sem transformação, apenas conhecimento natural. Mas são as duas coisas trabalhando, e principalmente em oração. Quantos aqui já fizeram rema? Oh, glória a Deus, a maioria. Vocês que não fizeram, estão convidados a fazer. Por que eu digo isso? No rema a gente estuda sobre oração, os tipos de oração, nós aprendemos os versículos, nós recebemos instruções e tudo isso é maravilhoso. Mas mesmo assim, não sabemos como orar porque não conhecemos todas as coisas. Eu posso sim citar alguns versículos e exemplos de oração, mas somente Deus sabe o que deve ser orado nesse momento. Somente o Espírito de Deus sabe o versículo que deve ser citado. O que deve ser falado. Então é o conhecimento da palavra e o Espírito. Mas vamos aqui, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Gente, desculpa. Era outra coisa, era outra passagem, e eu achando que era o capítulo 5. João, vamos lá para João primeiro, depois a gente vai para Romanos 8. João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 5. Agora, Jesus falando aos discípulos, ele ia para a cruz, e ele estava dando algumas instruções para os discípulos. A partir do versículo 5, diz aqui do capítulo 16 de João: agora vou para aquele que me enviou.
e nenhum de vós pergunta para onde vais. Interessante, ele fala aqui, como nós vamos ver, da importância da presença do Espírito Santo em mim e em você. Antes, no versículo 6, né, vocês não perguntam para onde eu vou, mas antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Eles estavam com Jesus todos os dias, por 3 anos e meio. E Jesus de repente começa com esse papo dizendo que vai embora. Jesus, mas você vai estabelecer o seu reino aqui. E eles não entenderam o propósito da primeira vinda de Jesus. E eles se encheram de tristeza quando Jesus disse que ia partir. Aí no versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. O Espírito Santo que estava trabalhando em Jesus e através de Jesus, fazendo os milagres. Versículo 8, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Nós podemos semear palavras, mas é o Espírito Santo que convence pessoas. Aí vamos no versículo 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, interessante, ao mundo ele vai convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo. Mas a nós, a igreja, o que é que vai acontecer? Quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai guiar a gente para toda a verdade. Não somente através das Escrituras, mas ele vai nos guiar através dos dons do Espírito, dando a nós discernimento para nós não sermos enganados. Ele nos guia em toda a verdade. Nós não precisamos ser enganados. Nós podemos saber de coisas que o Espírito de Deus sabe, através dos dons do Espírito, e não sermos enganados. Nós podemos ter a revelação dos corações de pessoas, pelo Espírito Santo, para não sermos enganados. Não somente com o intuito de nos proteger, porque Deus não quer que simplesmente que nós sejamos nos proteger, Ele quer que nós abençoamos outras pessoas. Às vezes Ele vai revelar o engano, a armadilha no outro, para que nós oremos pelo outro, e não somente para nos proteger. Guiando o Espírito da verdade, guiando em toda a verdade. Imagina, gente, o poder que nós temos nas nossas mãos, e muitas vezes nós estamos distraídos e não estamos aproveitando isso que Deus nos deu, o Espírito de Deus. A gente fica familiar, né? Eu tenho o Espírito Santo e se acostuma como se fosse um pedaço de roupa qualquer. Mas então, não essa igreja. Vocês não. Vocês são diferentes, vocês são diferenciados. Então, versículo 13 de novo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vai mostrar a mentira. Ele vai mostrar o engano. E ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Uou! Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Interessante, ele disse 3 vezes. Quando o Espírito Santo enfatiza algo, precisamos prestar atenção. Ele disse, ele vai nos anunciar as coisas que hão de vir. Ele vai me glorificar e receber do que é meu e vai anunciar a vocês. E ele disse de novo, tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar a vós.
o Espírito Santo comunicando comigo e com você, com o nascido de novo. Isso não é somente, para os ministros, os dons ministeriais, isso para todo o Filho de Deus. E nós queremos enfatizar hoje sobre isso em oração. Essa dependência do Espírito Santo para que Ele nos fale a respeito de coisas que hão de vir. Que Ele nos fale a respeito de coisas, sobre pessoas, sobre situações na nossa igreja, nas nossas famílias, no nosso estado, na nossa nação, fora da nossa nação. Porque nós não queremos somente estar orando e olhando para o nosso próprio umbigo. Queremos orar o coração do Pai. Nós não presumimos o que deve ser orado. Há tantas necessidades no mundo, gente. A gente pode passar aqui o dia todo sem parar orando pelas necessidades. Sem parar. Mas o que é que deve ser orado agora? Nós não presumimos. Nós fazemos perguntas. Aí vamos agora para Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. O Espírito que veio, o Espírito que está dentro de nós, o Espírito que anuncia as coisas que hão de vir, através dos dons do Espírito. Ele vai comunicar para mim e para você. O Espírito Santo, o ajudador. Da mesma maneira, versículo 26 do capítulo 8 de Romanos. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, em nossa falta de habilidade. Quando eu digo que nós não presumimos, eu posso hoje estar assistindo a TV, à tarde. Vou para o culto de oração à noite e aquelas notícias ficam na minha cabeça. E o meu instinto, a princípio, é orar pelas coisas que eu escutei. Não é verdade? Muitas vezes, aquilo que está na sua mente, é o que a gente quer orar primeiro. E eu quero encorajar você e a mim, a não presumir que o que eu vi é o que deve ser orado. Pode ser que seja. Mas vamos perguntar a quem sabe o que deve ser orado primeiro. Nunca presumir, nunca já chegar. Claro, há momentos na nossa vida que você precisa de uma emergência, que você simplesmente clama a Deus, tudo bem. Eu estou falando de orações propositais, que a gente vem para cá, se reúne como igreja, como corpo, para orar. Não vamos presumir e simplesmente trazer as necessidades que a gente vê que está aí fora. Sim, talvez Deus queira que seja aquilo orado, mas não vamos presumir. Eu gosto de uma frase que eu aprendi com um pregador americano, ele diz assim: orgulho presume, humildade faz perguntas. Às vezes é no nosso orgulho. Nem sempre é orgulho, mas às vezes é no nosso orgulho. Não, a gente vê uma necessidade, isso que tem que ser orado, e a gente quer orar e pronto. Não. Vamos nos acalmar diante dele. Contemplá-lo. Porque é desse lugar que a gente ora. Oração não começa nele, o espírito de oração, o espírito de súplica, o espírito de graça. E a gente vem para esse lugar. E a gente se acalma. E a gente faz perguntas. Pai, o que é que você quer que seja orado hoje? O que é que você quer que eu ore? Se todos nós formos guiados pelo Espírito Santo para orar o que o Espírito Santo está guiando, tudo que deve ser orado vai ser coberto. Está entendendo? Guiados pelo Espírito. Vamos só terminar esse versículo. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, nossa falta de habilidade. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de orar como convém.
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos. Interessante, né? Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Por que não sabemos orar como convém? Muitas vezes eu já preguei esse versículo dizendo, o Espírito Santo me ajuda quando eu não sei orar. E na verdade o versículo no original não fala que o Espírito Santo vai me ajudar quando eu não sei orar. Porque na minha cabeça eu posso, citar, saber a oração que eu devo orar numa certa situação, na minha mente natural. Mas ele não está dizendo, eu sei orar, aí quando eu não sei, eu peço ajuda a ele. Ele não está dizendo isso. Eu posso descer, pastor? Ele não está dizendo que ele ajuda nas nossas fraquezas ou na nossa falta de habilidade quando eu não sei orar. Ele está dizendo, porque eu não sei orar. Diga, eu não sei orar. Eita, aí o pessoal está, vixe, que confissão é essa? É uma confissão de humildade, porque eu não sei o que orar. Ou como orar. Mas nós temos um ajudador. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Vamos nos levantar e vamos orar. Qual a forma melhor de abrir? Qual é a porta para os dons do Espírito? Qual é a porta que vai nos ajudar a perceber a vontade de Deus? Qual é a porta que vai nos ajudar a discernir as coisas do Espírito e colocar tudo que está na minha mente, que eu passei, seja no meu trabalho, seja na minha família, as coisas que aconteceu, que vai me ajudar a colocar essas coisas na prateleira, para eu perceber o que está no coração de Deus? Qual é a porta? Vamos todo mundo ficar de pé. E a gente vai orar em línguas. E o Senhor vai comunicar coisas, não somente para mim, para você também, do que deve ser orado hoje. A gente tem 23 minutos. E a gente vai orar. Eu quero todos orando, ninguém só assistindo. Obrigada, Pai, pelo ajudador. Sofita garegueira. Yabramazo broto voco cuxiririzo. Iane gariguta e braba gusa vá. O brama gansoro braba guixiriri soroia. O frano gororo sereressa. Enquanto a gente ora em línguas, na nossa mente a gente pergunta a Deus: Pai, o que é que você quer que eu ore? Branovicheriri sorobramagan sorosi didedeia. E abramagan sorororos. E brabababá soroguda do sim, Espírito Santo. O bramabache. Avranogore. Abramagasso. E abrabideia. E é bravo dusso, e a franguixere, e a bramba gandodura bruxivano grucucururuse, ou siririça. E às vezes custa conectar, sabe? Às vezes a gente está orando em línguas. Pode orar quietinho, pode continuar orando e não conecta. Parece só que a gente está balbuciando. Mas continua, Ravanashororose, e conectando a sua boca ao seu coração, ao seu espírito. Ravagashorerereredadaia. Seja intencional em abrir a sua boca, abrandegite ima, e articular as palavras. Você não fica só com a boquinha assim, não. Ultravangue pramazuterebracuche. E é pramananzovore avracasucadere. E é pramamandorova.
Yekrando suterito. E brama mama mama surovu xerereia. Afrano. Ebrote. Efrocase. E afranono. E abramagaço. E aprando dududu tingandorobro de ganderebore. E aragando doce. E fano gororo sereresa. E hane gadigere. E prando dore brando soterava. E prama manso rovodo. E brandi gise kide gire brama baixo. E vou de garigueiro. E vou de gariguedo, dindando, mbrufaqui, e frandodora, e bramagaço, e bramacute, e fagoraço, e graninazo, e crangogoso. E às vezes a gente pergunta, é por isso, Senhor? E a gente ora e aquilo desaparece. E às vezes vem algo e a gente continua orando em línguas e aquele algo não desaparece. Isso é uma dica. Possa ser que seja esse algo que veio e que não está desaparecendo. Vocês estão entendendo? E abramagan sorobrabache. E efrandogu seribrabando. E ebrambagan sorororoso. E epramaman sorovacan shiririce. Yamagan soroshe, Yefrato gorogo shiririso, Yabramagan sururu shiritano, Yebrobogo sorobrova babando, Ebramo momoso, Ofrano goshire, Oramamanzure, Yabrangan zobere, Ebramamando dore, Ebramamando dore, Abrama dore, Abrama nendo dore, Abrano nombo dore, Ishevano go, Abrama mama sorororose, Shibabanzoro, Ivandanzo. Eu tenho uma palavra vinda ao meu coração, mas se você está orando em línguas e você tem algo muito forte, você sabe que deve ser orado, eu vou lhe dar um microfone. E depois eu falo a palavra que tem no meu coração. Uma palavra só que está vindo. Mas eu vou dar prioridade para você que algo está vindo muito forte. Se tem alguém aqui que isso está latejando dentro de você. Você está orando em línguas e isso dentro, não na cabeça, sim, entende? Está vindo de dentro para a cabeça. Shimamburi, Ubrababa, alguém? Brambuduce, Vranduguse, Pandiguerebeia, Ishevada Ganzororoia, Shibrabanzoro, Ibramamagana, Enganungo, Gumbarida, vá. Alguém? Shurarigamamasu kododos. Imbamama. Projetos. A palavra projetos. Só isso. Eu não tenho mais nada. Só projetos. Então vamos continuar todos nós orando sobre essa palavra projetos. Todos nós. Vamos orar em línguas com essa palavra projetos no nosso coração. E o que o Senhor te der, você ora, vai falando sobre essa palavra, certo? Branduguche, projetos de Deus, Ambrinova, Kushiribramo, Ambruburdugushirivrazo, Yekrakanigaribushiribraço, Evrama mamaganigirigueiro, Yabrambagansorovaririria, Yasa kanegere kanonu seribrabanzoro, ekaduraga imbagando do, yamaganzobe, yambramamama, yabragansoro, yavragansoro, yebrabanzore, yebramamomose, yambrabanzoro vagi, yebrabambabansoro vrosso. Yebrabango serereso, chama mambabarigueixo,
Suravrango siririche. Yamama no 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 se. Nós podemos dividir, pastor, a igreja em grupos, orando sobre projetos todos, mas eu quero fazer em grupos para a gente não ficar tão dispersos. Vamos separar em grupos de 10, né? Porque tem muita gente. Grupos de 10, vamos, gente. Só dá as mãos, faz uma rodinha bem rapidinho. 10, se tiver 8, tá ok também. E vamos ficar orando em línguas sobre essa palavra projetos. 10 não é muito, não? Tá bom. Se der 8, faz só 8. Chambracandidie. E vamos orar em línguas sobre essa palavra projetos, certo? E o que vier ao coração, vocês declaram, vocês proclamam. Shibrecando drossorou-se dire projetos. Projetos. Essa igreja está cheia de projetos. No coração do Pai. Vocês estão cheios de projetos. Tem coisas que precisam ser construídas nos joelhos. Jamagando bravere. Yebrabagan sororô cerebramagan shiririço. Yevrangando, sejam ousados. Se vier uma unção sobre você, fala alto para os outros escutarem. Yebramagan sorovô xereres. Yebrababan sororoxe. Xerebrababan sorovô xerevas. Yerebrababan sororô xereres. Yabraban sorororouse. Yerebrababanso. Xereres. O Senhor quer dar palavras específicas sobre projetos. E Ele está dando para você. Pramaniche vaso. Yebrabamba soreverereia. Cerebrababan sororô xerereço. Frododô sere sorô xere. Crobabaixo. Ramamei. Xerebaço. Radorororô xeriguiçorobose. Ramamazororoia. Xarabrababassororoxe. Cheira mamamã sorobroboboso. Cheira brando do sorobrosororose. Xadre brabagan sorovô xerereço. Xere bramagan sororô xerereia. Xerebrababan sororoia. Xerebrababá sororose. Xerebrababan sororoia. Quebraban sorovô xerere soroia. Brababas. Shiva socorro sororoso. Xere brababá sorovoxe. Brababá soro xerereço. Xere brababá sororoxe. Xere brababá sororoso. Xere brababá.
Yes, isso. Eu só estou esperando porque eu estou vendo que uns estão bem passivos orando. Xerabrababá, xerabacaracás. Xerebrababá, sururos. Xerebrababás. Amém. Só mais 1 minuto, ok? Cheira brava cara você. Cheire va mamá mamá sororo. Era ba mamá sororo xereca sororosa. Sim, Pai. Projetos de crianças, projeto de escola, projeto. Xere brabacanto tore cassiririte vaia. Ya caracada drosse. Ya bramossorovoche. Sore bassororoche. Sore cane nossororose. Choro cota. Aleluia. Eu não quero interromper um fluir, gente, mas eu queria, como um encorajamento e saber o que Deus está fazendo e qual é o grupo que quer compartilhar. Eu sei que foi pouco tempo do que o grupo recebeu, o que foi orado. Mais informações. Quem quiser ficar em pé ainda, no cantinho que eu vou aí saber se receberam coisas mais específicas, além da palavra projetos, o que foi que veio ao coração do grupo. Enquanto nós estávamos orando, o Espírito ele nos impulsionava para que a igreja do distrito estivesse preparados para o que o Senhor está fazendo nesse tempo. Existem projetos e nós queremos estar disponível para o que o reino espiritual está fazendo. E o Senhor, ele gritava ao meu coração, esteja disponível. Igreja do distrito, esteja disponível, porque Deus tem feito grandes coisas e nós estamos no meio delas. Mais alguém dessa equipe quer compartilhar? Não? Certeza? Ou alguma outra equipe? Vocês aqui, quer falar? Projetos evangelísticos. Muito bom, muito bom. Mais alguém dessa equipe quer falar alguma coisa? Gente, é assim, às vezes, quando a gente está orando, isso é oração e instrução, certo? Às vezes uma pessoa recebe algo e a gente não recebe nada. Mas as orações estão fazendo algo. Então, quando a gente coloca o nosso coração, eu não sei se você mencionou esse negócio de projeto evangelístico na hora que você estava orando em português, para eles saberem a nota, né? Mas, quando numa equipe a gente está orando e alguém profere algo e a gente quer conectar no coração, a gente pode estar orando em línguas e pensando naquilo. Projetos evangelísticos, sorororoia. E o Senhor está fazendo algo. Nem sempre o Senhor vai dar todas as informações nesse tipo de oração. E a oração em línguas está fazendo algo. Quero encorajar vocês, às vezes ele vai dar nessa situação, ok? De oração, ele vai dar a interpretação, às vezes não. Amém?
Não ache que você, eu não fiz nada, eu só estava orando em línguas, não recebi nada. Não, a gente tem que se desligar da gente mesmo. Às vezes a gente é muito consciente de si, né, e do natural. Não, a gente ora pela fé, a gente ora em línguas pela fé, a gente recebe essas coisas pela fé e crê que é o Espírito Santo que está dando. Eu quero encorajar vocês. Às vezes você não vai sentir nada, vai sentir o arrepio, mas às vezes vai ser esforço. Gramaná, estou cansada, eu quero que o pregador ore, eu quero que o pregador diga tudo que tem que ser orado. Não. Nós estamos crescendo como igreja, como corpo. E todos nós vamos saber o que o Espírito Santo está falando, sim. E conhecer, interpretar o mover do Espírito. É para vocês todos. Então, essa equipe aqui orou. Algo mais veio além da palavra projetos para essa equipe aqui. Que você saiba. Uma planta de um projeto, como se fosse uma construção muito grande, e ela sendo desengavetada, como se ela estivesse na gaveta, mas Deus trazendo para fora, através das nossas orações. É a visão que eu tive. Glória a Deus. Gente, tudo começa em oração, né? Se você pessoalmente tem um projeto, ele vai começar em oração, se você quiser que seja bem sucedido. Né? A gente coloca o fundamento em oração. Mas alguém quer falar aqui dessa equipe que tenha recebido? Você quer? Tá com cara de quem quer. Ela quer. Não, no início veio criança, mas eu estava pedindo a Deus, veio criança, sobre a inocência da criança. Deus pedindo, né, para orar em cima de criança, em cima disso. Para mim veio criança também, muito interessante. E isso continua em casa. Sobre isso que Deus quer dar mais, gente. Isso daqui é contínuo, isso daqui não é só hoje não, viu? Aqui só é o pontapé. Aqui nessa equipe, alguma coisa que vocês receberam, que não fique encabulado que se não teve algo claro, é isso mesmo. É perseverança. Eu vi também várias crianças ajoelhadas, mas eu não consegui discernir ainda sobre mais. Mas eu vi, era um monte, assim, elas enfileiradas, ajoelhadas. Não sei se era algo bom ou era algo ruim. Mas veio isso. Você vai continuar em casa orando sobre isso, em línguas. E quem tiver no coração de orar sobre essas crianças ajoelhadas. Quanto tempo a gente tem, Simão? Eita, 2 minutos. Vocês, alguém quer falar? Está com cara de quem quer falar, você. Fale. Não? Você recebeu algo? Diga. Deus me deu uma visão, eu vi um muro muito grande dentro da igreja. E ele disse que quando a igreja orar de todo o coração, vai romper e vai cair as muralhas. E as coisas vão acontecer. Amém. Os projetos vão acontecer. Não. O que elas oraram lá, oraram aqui. Toda a direção foi igualzinha, ela está falando aqui. É aquela equipe, a primeira que falou. Vamos mais rapidinho. Desculpa aí, pastor, a gente é general. Eita, ganhei, é muita graça. A outra equipe. Veio sobre projetos arquitetônicos sendo realizados. Eu orei e veio isso no meu coração, só que não estava muito claro ainda. Aí quando a menina falou ali, confirmou dentro de mim, viu? Tá vendo, gente? A gente é um corpo. Por isso que é importante a gente orar junto. A gente não vai receber tudo, porque a gente foi criado para estar no corpo e funcionar no corpo. E isso em orações também. Certo? Vocês receberam algo? Oi? Pode receber também, né? E aí, essa equipe? Alguém quer falar? Está todo mundo encabulado? Não veio? Diga. Nós estávamos orando, né? E veio como algo parado. E veio uma palavra parasita. Coisas paradas, né? Então, veio a palavra que pastor Isaías, ele sempre manda a gente falar aqui, rompimento. Então, eu creio que é como a irmã. Então, houve um rompimento, né? Conectado com o muro, né? Caindo por terra, o que está paralisado, se movendo pelas águas do Espírito e os projetos de Deus, né? Alguém mais aqui? Tem certeza? Mas, gente, vamos continuar. Isso é um exercício. E a gente só vai aprender fazendo.
só aprende a orar orando. A gente pode ler todos os livros, e isso é bom, mas só aprende a orar orando. É igual a dirigir. Você estuda as instruções, tira a carteira, mas só aprende na prática. Então, aí essa equipe... Quando a gente estava orando, veio primeiro destravamento sobre projetos. E depois eu ouvi claramente o Espírito Santo falando. Eu estou soprando sobre o verbo como eu soprei no início. Essa aqui eu me arrupiei. Eu até me arrupiei com essa. Vixe, glória a Deus. Vamos continuar, viu, nessa veia em casa. Existem intercessões que são curtas, mas tem umas que são contínuas, que é uma coisa que a gente ora, a gente recebe uma vitória parcial e depois no outro dia a gente continua. Essas coisas que estão sendo ditas hoje, gente, é para essa igreja continuar orando e em casa, e quando se chegar junto de novo nesse culto de oração. Quer falar mais? O senhor está com cara que quer falar. Quem quer falar mais? Está com cara, tu também. Mulher, entrega o pacote, mulher. Tem não? Então o pacote é para guardar, para ir para casa, né? Por enquanto. Depois desembrulha. E essa equipe aqui do pastor, quem tem? Quer que falar? Adriana, desde que eu estava ali, né, o Senhor sempre, uma percepção interior, sempre essa palavra, resiliência, continuamente isso dentro de mim. Quando eu vim para o grupo, isso aqui passou a ficar mais evidente dentro, né? É aquela pessoa que pode perseverar e se adaptar e superar os problemas, né? A resiliência, eu sinto isso dentro de mim acerca de projetos, né? Para a gente permanecer em Deus e assim as promessas são manifestas, né, nos projetos que temos dentro de nós, né, e acerca da igreja também. E eu sinto isso, né? Ainda está queimando ainda, sempre em resiliência, continuamente. E eu não poderia, na verdade, deixar de falar essa palavra, né, para que a gente possa permanecer nisso. Isso é importante. O Senhor, quando traz algo, né, e fica queimando dentro de nós, devemos falar. Isso pode abençoar as nossas vidas, né, como cristãos. Né, ser perseverantes, resilientes em Deus. E assim a gente supera, porque a gente tem um Deus grande e poderoso. Amém, gente? Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso, gente. O pastor quer falar alguma coisa? Sim. Eita. Quando você estava falando ali, só veio uma palavra para mim, que foi projeto. Imediatamente veio uma imagem de uma torneira. A gente chama torneira, mas alguns chamam bica, né? Que abre e fecha. E o que saltou no meu espírito foi exatamente assim: Deus, Ele é o Deus poderoso, está no nosso meio, Ele é o dono de todas as coisas e cabe a nós abrir ou fechar. Tem tudo a ver com o projeto. O fluir dessa água tem uma parte que é nossa, de deixar fluir ou não. Então, o abrir e fechar da torneira. O que me veio que está falando ali para Simon é o que falou em alguns grupos ali sobre a visão que me veio foram gavetas sendo abertas, gavetas sendo puxadas, não é? E eu creio que é essa gaveta sendo puxada para desengavetar coisas que precisam ser desengavetadas, que são projetos. Poderoso. Simão? Fala. É só rapidinho sobre a palavra projeto, porque o Senhor normalmente fala comigo muito através das palavras. E projeto significa, do latim, lançado, a parte jeto, lançado para fora, né? Para fora. Eu estava vendo o que você falou sobre impulsionar, lançado para fora. E duas imagens que ainda estou pensando sobre essas imagens, mas duas imagens de uma fallopian tubes, as trompas, né? Trompas e também o canal quando o bebê já está quase nascendo. E eu vejo, tipo,
projetos em vários estágios de formação. Tem projetos nas trompas e também tem coisas prontas para sair. Isso. Glória a Deus. E também a importância de queremos evitar aborto nesses projetos. Isso encaixa com resiliência e sim. A visão que eu tive quando estávamos orando foi de uma fogueira, um fogo muito grande e muitos papéis sendo jogados nessa fogueira. E tinha muitos papéis e existiam papéis em brancos também, só que esses papéis em brancos estavam sendo assinados. Então, a minha palavra são novos contratos. Aleluia. A imagem que me veio, antes de falar o nome Projetos, foi de um esportista de canoagem. E eu não estava entendendo. É aquela uma canoazinha que desce rios caudalosos. Isso. Mas quando foi falar da palavra projeto, me veio a palavra habilidade. Uma habilidade divina sendo compartilhada com o povo de Deus para conduzir projetos. Projetos com crianças, projetos arquitetônicos, projetos empresariais, em vários níveis, em várias estações que elas estão. E essa canoa é a palavra, é a base. O remo é a língua. Conforme nós falarmos, ela vai ser conduzida. E nós vamos chegar no bom lugar. Amém? Glória a Deus. E aí, pastor? Eu vou entregar para o pastor, mas eu queria só encorajar. Que maravilha, gente. Isso é tão bom. O corpo de Cristo é rico. E Deus quer fazer mais através de cada um de nós. Deus tem mais para entregar. Agora é perseverar nesse lugar. Tem que sair da inércia. Se levanta, ora em línguas. Faz um esforço. E, gente, cada vez mais, a gente vai receber mais e mais e mais. Até as pessoas que não recebem nada, você vai começar a receber. Uma palavra, por mais, pode até parecer, eu posso falar a palavra idiota, né? Pastor pode falar. Pode parecer até idiota, assim, um negócio que não tem nada a ver. Mas fala aquela palavra. E Deus, Ele vai desembrulhar aquele pacote. Entendeu? Não fica tentando entender tudo na cabeça. Mas seja fiel ao pouquinho que Ele dá. E dá o teu pão, dá aquele pãozinho e o peixe que você tem. Dá o pãozinho, né, e o peixinho. E o Senhor vai multiplicar na fidelidade que você dá o que você tem. O Senhor vai dar mais para cada um de vocês. E o quebra-cabeça vai ser montado. Pastor. Eita!